So many pieces all back together now. What's your vision? Bom, boa tarde, pessoal. Iniciamos mais uma aula de educação física online e o tema de hoje é esporte, certo? Vamos falar sobre esportes individuais, esportes coletivos, Olimpíadas, Paralimpíadas. Vamos lá. Existem dois estilos de esporte, certo? O esporte individual e o esporte coletivo. O esporte individual é aquele esporte que é logicamente individual e é jogado um contra um. É jogado tanto, vamos lá, em ginásios, é jogado em piscinas. Professora, como assim? Em campos? Como assim? Vou dar exemplos de esportes individuais, tá? Tênis de mesa, atletismo, ginástica, natação, judô, karatê, motocross, esgrima, golfe, dentre muitos outros. Por exemplo, quando a gente joga um contra um. Golfe, a gente joga um jogador contra outro. Não é um grupo de pessoas contra um grupo de pessoas, certo? Atletismo, são vários em uma raia, mas cada um em sua raia. E é um contra o outro. Não é um grupo contra outro grupo. Karatê é um contra um, né? Vocês vão ver imagens a seguir de esportes que é um contra um. Uma pessoa contra outra pessoa. Dama, xadrez é um contra um, certo? Esporte coletivo, obviamente, são um grupo contra outro grupo. São várias pessoas juntas contra várias outras pessoas juntas. Seja em forma de lazer ou seja em forma de esporte. Por exemplo, bem claro que todo mundo sabe, futebol, futsal, handebol, basquete, vôlei. A gente pode jogar tanto em quadra quanto em campo, certo? E lembrando, duas ou mais pessoas que se diz esporte coletivo. Por que duas ou mais pessoas? Porque no vôlei de praia, por exemplo, são duas contra duas. Mas querendo ou não, são várias pessoas, 4 pessoas, certo? Agora, se for um contra um, é esporte individual. Vamos lá. Vamos partir para a parte da Olimpíada. O que seria a Olimpíada? Olimpíada se origina-se no século VIII a.C., certo? E é bem da Idade Antiga mesmo, tá? Foi criada na cidade da Grécia. E a realização dos jogos ocorria na cidade de Olímpia, certo? Que é a cidade da Grécia. Por isso, foi designado o nome Olimpíada, tá? Para os cidadãos de outras cidades, e eles peregrinavam, certo? O que seria isso, professora? Eles saíam de suas cidades e iam para a cidade de Olímpia para participar dos Jogos Olímpicos, tá? A fim de participar de competições, como eu já havia falado. O primeiro atleta a vencer a prova em Olimpíada teria sido Corobeu. É um nome meio estranho, meio esquisito, mas antigamente os nomes eram meio esquisitos mesmo. Em 776 a.C., a prova era de corrida. Por exemplo, o atletismo, no caso, certo? E existem as Paralimpíadas, tá? As Paralimpíadas é um esporte adaptado que surgiu no começo do século XX e com atividades esportivas para jovens com deficiência auditiva. Como isso ocorreu? A gente sabe que antigamente os homens, principalmente, iam muito para os campos de batalha defender o seu país, certo? E muitos deles, se não morriam, às vezes voltavam com sequelas, seja cego, seja paraplégico, dentre outras deficiências. Então, uma vez um doutor, ele teve uma ideia de colocar esportes para pessoas que tinham deficiências, para ver se eles melhorariam,
né, ao decorrer. E ele percebeu que sim, que o atleta, no caso, o seu paciente, conseguia obter uma melhora, não que ele fosse curado, né, porque às vezes quando a deficiência chega, uma certa deficiência não pode ser revertida, mas houve uma melhora na autoestima do paciente, até mesmo na fisionomia do paciente e tudo mais. Então ele introduziu, né, como método de melhoria, um esporte. E aí foi surgindo vários esportes adaptados, certo? Mas, professora, você não explicou o que é a Olimpíada e o que é Paralimpíada. A Olimpíada são jogos, né, para pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. E para a Olimpíada são jogos, vários jogos, que é exclusivo para pessoas que possuem algum tipo de deficiência, seja auditiva, seja cegueira, seja tipo não mexa as pernas ou não mexa os braços, enfim, é para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, certo? E aí, pessoal, tanto as Olimpíadas quanto as Paralimpíadas, elas acontecem de 4 em 4 anos, certo? As Paralimpíadas sempre acontecem no ano que acontecem as Olimpíadas, tá? Acontecem as Olimpíadas e logo em seguida acontecem as Paralimpíadas. É um conjunto de esportes que acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo. São disputas de judô, de karatê, com jogos de futebol, jogos de futsal, natação, atletismo, ginástica artística. Então, são todos esses esportes acontecendo simultaneamente. Assim como as Paralimpíadas, também são vários esportes acontecendo simultaneamente. A seguir, vocês vão ver fotos de Paralimpíadas e Olimpíadas, certo? Para vocês conhecerem um pouco como é realizado, certo? As Paralimpíadas vocês vão pesquisar a seguir e vão perceber o quão legal e como eles conseguem fazer coisas que a gente não imaginava que tinha capacidade de fazer, certo? Então é para vocês perceberem que não é porque a gente tem alguma deficiência ou porque acontece alguma coisa que a gente tem que parar no tempo, não. Essas pessoas que vocês vão ver daqui a pouco, elas conseguem fazer coisas inimagináveis que a gente achava que não tinha condições de fazer e fazem. Por que vocês não podem fazer, certo? Isso é bom para vocês pensarem. E o que é que eu vou querer a seguir? Vou enviar para vocês um documento com algumas perguntas e quero que vocês respondam. Também, junto estou enviando o texto. Aí vocês vão poder pesquisar e vão poder ler para tirar as perguntas desse texto, certo? Qualquer dúvida, vocês pesquisam lá na internet, caso vocês não saibam a resposta, ou qualquer dúvida do material, vocês me enviam, me mandam perguntas no privado e eu respondo para vocês, certo? Esse foi a nossa aula de hoje, bem rapidinho, bem simples, mas assim, para não ficar muito cansativo, mas eu espero que vocês tenham entendido. Lembra, vamos dar uma recapitulada? Vamos lá. O que seria esporte individual? Seriam esportes que é de uma pessoa contra uma pessoa, certo? Existem vários tipos de esporte. Por exemplo, natação, judô, dama, dentre outros. Esporte coletivo é a partir de 2 pessoas ou mais contra 2 pessoas ou mais. Por exemplo, vôlei de praia, vôlei de quadra, futebol, handebol, dentre muitos outros. E existem as Olimpíadas e Paralimpíadas. As Olimpíadas são um conjunto de esportes que acontece simultaneamente de 4 em 4 anos para pessoas que não possuem nenhum tipo de deficiência. E Paralimpíadas também acontece de 4 em 4 anos, vários esportes simultaneamente acontecendo e é para pessoas com deficiência, certo? Seja ela visual,
seja ela motora, certo? Então é isso, qualquer dúvida é só falar. E obrigado pela atenção, pessoal. Tchauzinho. So many pieces all back together now. What's your vision?